Bom, podemos estar começando, então. Bom dia a todos os irmãos que estão acessando o Zoom e o Facebook para prestigiar a nossa aula. Bom dia, Ed. Apocalipse. Bom dia, tudo bem? Agradeço a presença de todos. Valdir, eu esqueci, eu vou desativar os microfones. Janine. E aí pedir para você ativar o seu novamente, por favor. Ok, pronto, pode. Bom dia a todos os irmãos que estão acessando o Zoom e também o Facebook para participarem da nossa aula de Apocalipse. Agradeço muito a participação de cada um de vocês, é de grande importância a presença de cada um. E nós vamos dar sequência no estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 13. Vamos começar com uma oração. Grandioso e maravilhoso Deus e Pai, nós nos achegamos diante do Teu santo trono nesta manhã, louvando, glorificando o Teu nome, exaltando a Ti, ó Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Maravilhoso Deus e Pai, nós lhe agradecemos pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida a cada dia, lhe agradecemos pelos seus cuidados. O Senhor sempre tem colocado sua mão poderosa sobre a vida de cada um de nós, nos guardando, nos livrando de todo mal. Ó Pai Celestial, nesse momento nós vamos estudar a Tua Palavra. Que o Santo esteja nos direcionando para que tudo que nós falarmos aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome e seja para o nosso crescimento pessoal. Abençoa, ó Pai, o culto que daqui a alguns momentos nós iremos realizar para louvar e glorificar o Teu santo nome. É no nome precioso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Peço desculpas, deixei o microfone aberto, desculpem. Então, no domingo passado, nós vimos a apresentação do eterno propósito de Deus e vimos também o dragão, que na simbologia representa Satanás. E vimos que ele foi atacar a mulher, que é o eterno propósito de Deus. Naquele momento representava o eterno propósito de Deus. Estou tentando compartilhar aqui. Já está na tela de apresentação? Então vamos dar sequência. Já sim, Valdir, já está na tela. Ok? Então nós vimos que Satanás tentou de todas as formas destruir o eterno propósito de Deus, destruir a igreja, e começou uma grande perseguição contra os cristãos, os descendentes da mulher. E ele não teve sucesso, como era de se esperar nesse primeiro momento. No capítulo 13, ele começa a requisitar outros ajudantes para ajudá-lo nessa perseguição contra a mulher e contra os descendentes desta mulher. E nós lemos, no primeiro momento, do versículo 1 ao versículo 7, que é a descrição da primeira besta. Ela vem do mar, tá certo? Então diz o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu.
Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, no domingo passado, nós começamos o estudo do capítulo 13 e vimos essa descrição. E aí nós fomos buscar no próprio livro de Apocalipse o que essas cabeças representavam. E nós vimos que representavam 7 colinas e também 7 reis. Isso nós vimos no domingo passado, no capítulo 17, versículo 9 e 10. Nós fomos buscar essa informação. O único poder universal na época de Apocalipse e que perseguia os cristãos, e a capital desse império foi fundada sobre 7 colinas. As 4 bestas do livro de Daniel, nós também vimos isso, representam 4 impérios: babilônico, medo-persa, grego e romano. Nós vimos em Daniel capítulo 7, versículos de 1 a 28, a profecia de Daniel. Por toda a descrição que nós percebemos domingo passado, nós vimos que o Império Romano e o imperador é essa besta, é essa primeira besta, representa essa primeira besta. Aí nós vimos a sequência de imperadores romanos, que foi primeiro Augusto, Tibério, Gaio, Calígula, Cláudio, Nero, Gaiba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito Flávio e Domiciano, que estava imperando na época de Apocalipse. Então nós vimos toda essa sequência do Império Romano, os 11 imperadores. Aí nós comparamos com a profecia de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 26. Eu vou ler novamente essa passagem para nós. Daniel, capítulo 7, 23 a 26. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então nós vemos aqui, na profecia de Daniel, que o quarto reino é o Império Romano, que dominou uma grande extensão territorial, e o imperador que foi descrito aqui, o 11º, que vem depois dos 10, é exatamente Domiciano, que alterou as leis e exigiu que fosse adorado, que ele fosse adorado. E aí nós mostramos essa imagem que representa essa besta. No versículos 8 a 10, nós temos os adoradores da primeira besta e a perseverança dos cristãos. Vamos ler esses versículos, capítulo 13, de 8 a 10. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, no versículo 8, nós vemos aí que quem vai adorar a besta são aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que não têm os seus nomes
escrito no livro da vida do Cordeiro. E aqui, no versículo 9 e 10, a mensagem é: se alguém tem ouvidos, ouça, preste atenção. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Isso está nos dizendo o seguinte, que os santos devem resistir até a morte. Não devem negar a Cristo Jesus. Se você for levado para cativeiro, vai para cativeiro. Se vai ser morto a espada, seja morto a espada. Mas persevere e seja fiel. Essa é a perseverança e fidelidade dos santos. Mesmo diante de todas as tribulações, resistir até o final. Os adoradores da besta são os que não aceitaram a Cristo Jesus, como nós comentamos. Os cristãos são exortados a permanecerem fiéis, mesmo que sejam presos ou mortos à espada. Versículo 9 e 10. Versículo 11 começa a descrição da segunda besta. Vamos ver. Versículo 11 começa a descrição dessa besta. Eu vou ler para nós até o versículo 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Esta vem da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu vou frisar esse último versículo. É muito importante esse último versículo. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. A primeira besta veio do mar. Essa segunda besta vem da terra. A primeira besta vem do mar porque o Império Romano, para poder chegar na província da Ásia, tinha que ir de barco, de embarcações. Por isso que essa besta, que vai atacar as igrejas lá na província da Ásia, vem do mar. A segunda besta vem da terra, porque as autoridades das próprias províncias romanas, localizadas na Ásia, é que incentivavam e obrigavam as pessoas a adorarem a besta, a adorar a figura do imperador. Por isso que vem da terra. Fica claro para os cristãos que estas bestas não vêm de Deus, mas são deste mundo, vêm dos homens. Então, essas passagens do capítulo 13 deixa bem claro para nós. Olha, essas bestas vêm da humanidade, são os próprios homens, não vêm de Deus. Ela parece inofensiva, né? Como fosse um cordeiro. Porém, na realidade, ela está a serviço de Satanás, o dragão. Por isso que tem essa imagem aí do lobo tirando a máscara de cordeiro.
Versículos 12 a 15, nós vemos as atividades da segunda besta. Forçar as pessoas a adorar a primeira besta, que é o imperador. Logo no versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, uma das funções da segunda besta é essa, forçar as pessoas a adorar o imperador. Através de sinais e da persuasão, ela induz os homens à adoração do imperador e também construírem templos e imagens do imperador. Isso nós vemos aí no versículo 13 e 14. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Então, ela também obriga as pessoas a construírem imagens, templos para o imperador. Persegue e mata os que não querem adorar a imagem do imperador, versículo 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, todas essas coisas, quem realizava era a segunda besta. Versículo 16 e 17, nós vemos uma proteção ilusória. Vamos ler 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu falo que é uma proteção ilusória porque é uma proteção material, não é uma proteção espiritual, como foi dada aos cristãos lá no capítulo 7, a vida eterna, o selo que identifica os seguidores de Cristo. E com esse selo, a proteção eterna da vida eterna. Aqui a besta, ela está tentando criar alguma coisa semelhante ao que Deus promete aos cristãos, uma proteção ilusória. Satanás e seus auxiliares, eles procuram imitar uma segurança que somente Deus pode oferecer. Essa segurança que eles estão oferecendo é transitória, é passageira. Você vive um breve tempo nesse mundo, mas a vida eterna é no céu. Então, eles tentam imitar uma proteção, por vários motivos, para que aqueles adoradores da besta se sentissem confortáveis, achando que estão vencendo, e também para pressionar os cristãos a seguirem a besta. A marca simbólica, assim como os cristãos foram selados no capítulo 7, agora, buscando imitar as coisas de Deus, os adoradores da besta estão sendo marcados, né? A marca é simbólica, assim como os cristãos que foram selados no capítulo 7. Agora, essa besta está buscando imitar as coisas de Deus. Os adoradores da besta serão marcados. Os adoradores do imperador pertenciam à besta, recebendo a marca, indicando que estavam assimilando a adoração maligna. A evidência de que a pessoa não era cristã residia na atitude de adoração ao imperador, e não em uma marca literalmente colocada em sua testa ou mão, né? Da mesma forma que o que evidenciava que o cristão estava selado é que ele aceitou a Cristo Jesus e recebeu o Espírito Santo, né? Não é uma coisa visível, é invisível. Está na atitude do cristão em aceitar a Cristo e perseverar no caminho do Senhor. Da mesma forma, os adoradores da besta, né, não recebiam uma marca literal na mão e na testa, mas eles adoravam a besta e colocavam incenso, mostrando que eram adoradores da besta. Lembra que nós comentamos? Domiciano criou uma técnica para que identificasse quem adorava o imperador. No incensário, o adorador do imperador colocava o incenso
e mostrava que ele adorava o imperador. E esta era a marca visível, né? Versículo 18, nós temos aí o número 666. É muito importante, porque nós temos muitas informações erradas a respeito desse número. Preste bastante atenção na simbologia do número, tá ok? Começa o 18 o seguinte, olha. Aqui está a sabedoria. Então, tenha sabedoria. O número da besta é de origem humana e não divina. Né? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, é de origem humana e não divina. Vamos relembrar o simbolismo dos números. Olha, 7, estão lembrados? É 3 mais 4. É a divindade e a humanidade juntas. Perfeição, completitude, inteireza sagrada. 6 é 7 menos 1. Imperfeição, mal, fraude e fracasso final. Então, 6 é imperfeição, mal, fraude e fracasso final. Este é o símbolo do número 6. Portanto, 666 é imperfeição, mal, fraude, fracasso final intensificado. Vai ser totalmente fracassado o projeto de Satanás, da primeira e da segunda besta, que representa o número 666, um fracasso total desses elementos. Então, esse símbolo representa isso. É número humano. Quando fala é número de homem, aqui muitas pessoas tentam calcular um número para o Papa, para determinados presidentes, para determinado país, para determinado acontecimento. Não é nada disso. Aqui Deus está deixando bastante claro. Olha, o projeto de acabar com o cristianismo que Satanás está fazendo junto com o Império Romano e junto com os religiosos que forçavam a adoração ao Império Romano, vai ser fracassado, porque é número humano, não é divino. Entendendo o número 666 como fracasso do poder humano, em termos gerais, chegamos a um ponto importante. Então, isso que nós temos que entender. 666 é o fracasso do poder humano. A besta tem poder humano e mais nada. Então, o imperador ele tem um poder que é humano, né? Não merece adoração. Então, o livro de Apocalipse deixa bem claro para os cristãos. Olha, o imperador ele só tem poder humano. Ele pode matar o corpo, mas não pode matar o espírito. Não pode mandar para o inferno o espírito. Por isso, não merece adoração. Resistam, sejam perseverantes. Não deve ser honrada como Deus. Então, essas informações que estão sendo passadas para os cristãos do primeiro século e passam para nós hoje, né? Tudo que é de origem humana não merece ser adorado, né? E não deve ser honrada como Deus, porque tem imperfeição, né? Está fadada ao fracasso. E aí nós temos a segunda besta, a primeira besta e o dragão. Os três unidos para atacar os cristãos, que são a descendência do eterno propósito de Deus, que é a igreja. Então, eles se uniram para atacar a igreja. Lembra? Nós comentamos que a partir do capítulo 12, Deus quer aumentar o nosso entendimento espiritual e mostrar para nós quem está por trás dos homens que estão perseguindo a igreja. É o próprio Satanás, que está por trás dessas pessoas que perseguiram a igreja e, hoje em dia, de todas as pessoas que perseguem a igreja de Cristo, né? Não é diferente. Quem está usando essas pessoas é o próprio Satanás. Então, Satanás usa o Império Romano, o imperador, e também
os religiosos que trabalhavam para o imperador e forçavam as pessoas a adorar o imperador, Satanás está utilizando eles para perseguir a igreja, para matar cristãos. Desta forma, fica claro que a primeira besta representa o poder do governo e a força militar de Roma. E a segunda representa a sua autoridade religiosa, de promover a idolatria oficial. Então, essas duas bestas representam esses dois tipos de pessoas. O Império Romano, na figura do imperador, e também as autoridades religiosas, que forçavam as pessoas. Colocando esse poder ao lado do poder de Jesus, que segura 7 estrelas na mão direita, podemos perceber que o discípulo de Cristo não precisa temer. Não precisamos ter medo. Jesus é muito mais poderoso do que essas bestas. Então, eu gostaria que a Márcia Mazetti, se pudesse, lesse para mim 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 17. Então, Márcia, se puder abrir... Só abrir o seu microfone, Márcia, por favor. Obrigado. Segundo Reis 6, de 8 a 17. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando, escondidos, para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está ao lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estavam em Dotã. E ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com os cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite à cidade e o cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? E Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: o Senhor Deus abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Obrigado. Muito obrigado, Márcia. Essa passagem é muito importante para nós, que mostra o poderio de Deus. Nós vemos que o rei da Síria fez guerra contra Israel, só que Deus avisava Eliseu e Eliseu avisava o povo de Israel. E aí o rei da Síria descobriu que era Eliseu quem informava o povo de Israel sobre o ataque. E mandou cercar aonde Eliseu estava, para matar Eliseu. E eu friso bem para nós o seguinte, versículo 15
e 16. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, Eliseu respondeu, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí Eliseu orou e Deus mostrou ao moço um grande exército que estava protegendo Eliseu. Então nós vemos que a proteção divina é muito maior do que a proteção humana. A besta estava dando uma garantia transitória àqueles que serviam a ela. Mas Deus nos dá a garantia eterna. E o poder de Deus é muito maior do que o poder dos homens. Então agora nós vamos para o capítulo 14. E no capítulo 14, nós vemos a grande meretriz, Babilônia, e seus seguidores. É isso que nós vamos ver no capítulo 14. No versículo de 1 a 5, nós vemos os vitoriosos em Cristo. Então, vou ler do versículo de 1 a 5. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Então, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Esses 144.000 são aqueles cristãos do capítulo 7. Todos os cristãos, lembra que nós vimos a simbologia do número? 144.000 é completitude total. Todos os que foram mortos pelo Império Romano, na grande perseguição, eles estão junto com Cristo Jesus. É isso que essa passagem está nos mostrando. São os mesmos 144.000 do capítulo 7, que foram selados. Todos os cristãos são selados. Então, 144.000 é a completitude da completitude, lembra? E eles foram mortos e agora estão no céu com Jesus. Eles foram resgatados da terra, diz aí no versículo 3. Foram comprados da terra, né? Os 144.000 que foram comprados da terra. São esses os que perseveraram, não se achou mentira na boca deles. Ou seja, eles não negaram a Cristo. Eles perseveraram até o final. Os 144.000 anteriormente estavam na terra. Foram terrivelmente perseguidos e mortos. Agora, porém, estão com Jesus no Monte Sião, vitoriosos e felizes. Essa é uma representação simbólica do Monte Sião. Deus coroaria o Messias sobre Sião, o Monte Santo. Eu vou pedir ao irmão Walter que leia para mim o Salmo 2. Salmo 2. É. São 12 versículos. Valdir, eu não estou vendo o Walter. Então, você pode ler, Otávio? Desculpe, eu não tinha. Eu vou para o Salmos 2.
Só um minuto. Salmos 2, quais? 12 versículos são. Os 12 versículos, pois não. Os 12. Ok. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás com como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Muito obrigado. Então, 144 mil, junto com Jesus, no Monte Sião, simbologia o que foi escrito lá em Salmo, que Deus coroará o ungido no Monte Sião. Então, uma referência a Salmo número 2, né? O Salmo 2. São os vitoriosos, são aqueles que não negaram a Cristo Jesus e estão com Jesus reinando. Versículos 6 e 7, nós vemos aí a voz do primeiro anjo. Então, vamos voltar lá para Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Então aqui nós vemos que um anjo sai evangelizando, falando da palavra de Deus, falando: temei a Deus e dai-lhe glória. Tá certo? Pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Então, novamente, nós vemos uma exortação para os cristãos do primeiro século que permanecessem firmes, adorem a Deus, né? O anjo alerta que o evangelho, que é o eterno propósito de Deus, deve ser pregado a todo mundo. Deus é longânimo e oferece oportunidade a todos, tá vendo? Lá no versículo 6, que diz, um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então, esse anjo está dizendo, nós temos o evangelho, que deve ser pregado a todas as pessoas, e todos têm a oportunidade de aceitar a Cristo Jesus. E nos exorta a dar glória a Deus e lembrar sempre que quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 36. O próprio Senhor Jesus que proferiu essas palavras. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A decisão é individual, é pessoal. Você tem que crer, se batizar e perseverar até o final. No versículos 8 a 12, nós temos o segundo e terceiro anjo, que traz informação da providência divina. Então, vamos lá, de 8 a 12.
Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, esses dois anjos, né? O segundo e o terceiro anjo, reforçam as informações que foram dadas até agora no livro de Apocalipse, de que aquele que adora a besta vai sofrer eternamente. E aí no versículo 11 nós vemos, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Então, quem adora a besta, na eternidade, não vai ter descanso algum. Vai ser atormentado com fogo e enxofre, no versículo 10 fala isso. E aí, no versículo 12, ele fala, aqui está a perseverança dos santos. Então, nós vemos que no versículo 2 está dizendo, olha, o que vocês ouviram até o versículo 11 é para que vocês perseverem, né? Que vocês guardem os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por isso que ele fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É apresentada para nós a grande Babilônia, Roma, o centro do poder, que é o terceiro agente a serviço do dragão e inimiga de Deus. Então, agora nós temos a entrada em cena da grande Babilônia. Mas, ao segundo anjo, a segunda voz do anjo, já diz, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria. Já está dizendo, olha, ela já caiu. Não aconteceu ainda, mas é inevitável a sua queda. Com sua opulência, ostentação, luxúria, ela procura seduzir os cristãos e vários povos. Então, Roma era uma cidade, na época, muito rica, onde o comércio era abundante, onde as pessoas se enriqueciam com facilidade, mas também tinha muita prostituição, muita ostentação, né? Muita luxúria. Aquelas pessoas que iam visitar Roma se admiravam, né? Ficavam, nossa, que cidade maravilhosa, que coisa bonita, quanta riqueza, quanta ostentação. Né? Valdir, 9h50, tá? Isso seduzia as pessoas. Nós vamos interromper o nosso estudo por hoje nesse ponto, nos versículos de 8 a 12. Faça uma leitura com calma, com tranquilidade do que nós vimos hoje, do capítulo 13 até o capítulo 14, versículo 12, e tenha sempre em mente, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 12 do capítulo 14. E do versículo 13, do capítulo 13, o versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Que Deus abençoe a todos. Vamos reservar um tempinho para, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, fique à vontade. Muito obrigado pela participação de todos.
Deus abençoe. E para encerrarmos, eu vou pedir para o Carlos nos dirigir numa oração. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado do teu povo, tem cuidado de cada um de nós. Agradecemos a Deus porque o Senhor Jesus esteve nesse mundo, nos mostrou o caminho, ajuda-nos a perceber e a afirmar a nossa fé em Jesus. Agradecemos pelo teu eterno propósito, ó Deus, que enviou Jesus a este mundo. Em seguida, ó Deus, vamos fazer um culto de honra e glória e louvor ao Senhor. Faça com que cada um dos irmãos dedique a sua mente, o seu coração, com todo o vigor para louvar ao Senhor conforme o Senhor merece. Agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu só vou encerrar o Facebook. Ok. Só confirmar que ele está ativo.